Bom, pessoal, continuando em nossos estudos, a gente vai falar aí sobre mais um carinha de cartola, tá? A gente vai conhecer agora o método mágico autoload, que também é disparado pelo operador nil. Quando que a gente vai utilizar esse método? Perceba que no exemplo passado, a gente teve que incluir duas classes. Na programação orientada a objetos, como é comum você criar uma classe específica para cada problema, e como no desenvolvimento de um web a gente tem vários problemas para resolver, como comentários, categorias, posts, usuários, no fim você tem uma carga muito grande de classes, ou seja, você tem que incluir várias classes aí no escopo do seu documento. Quando você dá um require ou um include, automaticamente você já está pegando toda a carga daquele seu documento para o seu arquivo, ou seja, você carrega ele mesmo sem utilizar. Esse método que a gente vai ver agora, ele só vai instanciar um objeto, ou seja, ele só vai incluir o arquivo no seu documento quando ele for requisitado, ou seja, quando ele for ser utilizado. E nesse caso você vai ter uma carga muito pequena de conteúdo sendo incluído no seu arquivo, porque esse conteúdo só vai ser incluído realmente quando você requisitar isso, quando você for utilizar ele, ok? Para isso, então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer um teste aqui para debugar um erro. Eu já estou com o arquivo aqui 07 cargaautomática.php. Não precisa criar classe agora, tá, pessoal? A gente vai fazer aqui uma lógica um pouco diferente para poder aplicar esse conceito. E o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, classe A será igual a new. Eu vou pegar aqui, ó, classes e objetos, tá? Vamos instanciar esse objeto aqui, vou fazer o seguinte novamente, classe B igual a new, atributos e métodos, tá? Vamos pegar ainda aqui, classe C igual a new, e vamos pegar aí a comportamento inicial, tá? Vamos passar aqui, Robson, 27, programador, e um salário de 2.200, ok? Então, o que a gente fez aqui? A gente criou instâncias de 3 classes diferentes, ok? Ao dar um F5 para atualizar, obviamente a gente vai ter um erro porque a classe não existe, tá? Ó, tá dizendo aqui, class objetos, não existe. A partir desse momento, então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl N, tá? Ou melhor, vamos vir aqui na pastinha do projeto, eu vou criar uma nova pasta dentro do classes aqui, ó, 02 classes, tá? Nova pasta, e vou nomear essa pasta como inc, ok? Então, a gente vai ter uma pastinha de includes. Dentro dessa pasta, eu vou ter um novo arquivo PHP, tá? Não é uma classe dessa vez, e a gente vai ter aqui um config.inc.php. O .inc significa que esse arquivo será de inclusão apenas, ok? Procurar, então, dentro da pastinha inc, selecionar pasta, finalizar. Esse arquivo aqui, pessoal, ele vai ser responsável pela carga automática, pelo carregamento automático das nossas classes. Quando a gente declara essa função, o operador new vai jogar para dentro do nosso método mágico o nome da classe, ok? Então, vou fazer o seguinte, fnc, tá? Function, underline, autoload, tá? Esse é o nome do nosso método mágico. Como eu falei, quando a gente instancia, quando a gente tem esse método no documento, ele vai receber automaticamente o nome da classe pelo operador new. Logo, então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e botar um parâmetro class, ok? Aqui vai ter o nome da classe. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui dentro e vou declarar uma variável dirName, que será igual a class, que é onde a gente está armazenando as nossas classes, ok? Na pastinha class. Depois disso, a gente só tem que incluir, tá? O que eu vou fazer então? If file underline exists, vou verificar se o arquivo existe, e esse arquivo vai estar onde? Vou abrir e fechar aspas simples, abro aqui o meu laço, barra, abro o laço novamente, .class.php. É isso aqui que a gente tem que verificar, ok? Aqui dentro, então, eu vou passar o dirName, que a gente acabou de criar, e aí eu vou passar a class, que a gente pegou lá em cima pelo parâmetro. Se existir, eu vou fazer o seguinte, echo tem arquivo, else, die, erro ao incluir, ok? Só isso aqui, pessoal. Perceba que eu não vou executar essa função. Quem vai executar ela é o operador new. Para isso, o que a gente vai ter que fazer agora? Require, e em vez de pegar todas as classes, como normalmente a gente faria, né, incluir classe por classe aqui, eu vou fazer o seguinte, vou lá na pastinha inc e vou pegar apenas o config.php, tá? Nesse momento, cada vez que a gente requisitar uma nova classe, o nosso método mágico vai receber o nome da classe, vai pesquisar dentro do dirName e, se existir, ele vai dizer tem arquivo. Caso contrário, erro ao incluir.
F5 para atualizar, ó, tem arquivo. Aqui o class objetos continua dando erro, tá, pessoal? Mas vamos fazer o seguinte, em vez de botar tem arquivo agora, eu vou botar um require underline once, tá? Ele vai verificar então se já não foi incluído, se não ele vai incluir. E eu vou pegar o quê? Novamente aqui entre aspas duplas, a mesma coisa que a gente fez ali em cima, ó. Então eu vou pegar aqui o dirname, ok? E o class.class.php. A partir desse momento, pessoal, ao dar um F5 aqui, ó, tá tudo certinho já. Então, o que aconteceu? A gente não tem nenhum erro. Todos os objetos que a gente instanciou aqui incluíram automaticamente a classe e retornaram para a gente. Se eu vim aqui agora e dar um var dump, vamos só debugar aqui para você ver. Então, eu tenho classe A, vamos pegar todas elas, classe A, vírgula, classe B, vírgula, classe C, ok? Nesse momento aqui, ó, F5 para atualizar, você vê que a gente tem os 3 objetos aqui certinhos, ok? Por quê? Porque o nosso autoload fez a carga automática do arquivo. Ele buscou o arquivo e incluiu, tá? E se eu tirar esse objeto daqui, automaticamente a gente vai estar dizendo que ele não precisa mais ser utilizado e o nosso autoload não vai mais dar o include nele aqui, tá? Esse require, ele só vai ser executado quando o operador new requisitar esse arquivo. Por isso que é muito interessante a nomenclatura das classes, ok? E caso dê o die agora, vamos dar uma personalizada aqui. Vamos vir aqui, deixa eu voltar essa classe. Eu vou botar aqui, ó, new comportamento inicial teste, tá? Essa classe aqui não existe lá dentro do arquivo. Vou dar um F5 para atualizar. Ó, erro incluir. É só o que deu aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um die, por isso que ele parou, ó. É um die erro incluir. Eu posso botar, de repente, aqui um HR para separar, tá? Depois a gente vai trabalhar melhor esses erros aqui. Então, tá aqui o meu erro a incluir, tudo certinho, ok? Tem o objeto sendo finalizado lá depois por causa da nossa classe, que tem um comportamento de finalização alterado, quando a gente viu lá, tá? Então, por isso que está abaixo aqui, senão não existiria nada abaixo por causa do die. Mas quando eu der esse die aqui, ó, esse erro a incluir, eu vou fazer o seguinte, erro a incluir, abro, fecho, barra, abro, fecho, ponto class, ponto php. Aí eu vou passar aqui, ó, variável dirname e variável class também, para a gente saber qual arquivo está dando erro a incluir, ó. Erro a incluir, class, barra, comportamento inicial teste.class.php. Então, esse aqui é o autoload, esse é o conceito de carga automática. Resumindo, ele só vai incluir a classe no seu documento quando o operador new solicitar o objeto dessa classe.